Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal aqui da Arquétipo. Eu sou a Sara e no vídeo de hoje vocês vão fazer junto com a gente o redesign de duas embalagens de 2 ovos de Páscoa famosos, que são o Kinder Ovo e a Ferrero Rocher. Vocês nos ajudaram a escolher lá no Insta quais ovos a gente ia fazer e quais estéticas a gente ia seguir, então a gente abriu uma caixinha para vocês darem sugestões de estéticas, a gente selecionou 4 e colocamos para vocês votarem. As duas estéticas mais votadas foram a Vintage e a Soft, então vai ser a partir delas que a gente vai recriar essas embalagens para essa Páscoa. Então segura só um pouquinho pra gente rodar a vinheta e já vamos pro vídeo. E antes de eu mostrar a minha tela aqui pra vocês, eu só queria comentar que a primeira coisa que eu fiz antes de começar qualquer criação foi pesquisar os mock-ups, que são os resultados finais, né, onde a gente vai aplicar as artes, pra poder trazer aqui pra vocês verem, pra ficar mais próximo do real. Então eu quis primeiro pesquisar os mock-ups pra saber os tamanhos certinhos de quais artes eu ia conseguir fazer pra encaixar, e aí depois comecei o processo criativo em si. E tanto os mock-ups quanto todas as outras coisas que eu for usar nesse vídeo, então todas as fontes, os brushes no Photoshop, eu vou deixar os links aqui na descrição, então se você quiser dar uma olhadinha depois, vai estar tudo aqui embaixo. Agora eu vou compartilhar a tela então com vocês, para vocês me acompanharem nesse processo criativo. O primeiro ovo que a gente vai fazer juntos vai ser o Kinder Ovo, e para isso eu entrei no nosso querido Pinterest e comecei a fazer um mood board de estilos, de referências realmente desse mundo vintage, para eu realmente entrar de cabeça e coletar referências e inspirações para fazer a embalagem do Kinder Ovo nesse estilo. Então eu pesquisei por vintage, vintage design, vintage aesthetic, para ter várias coisas assim bem do caráter. E eu também entrei num site que se chama Type Hunting, que tem várias inspirações de fontes antigas, de embalagens antigas, eu achei que podia me ajudar nesse caso também. E, inclusive, salvei algumas dessas imagens no mesmo moodboard lá do Pinterest para ajudar a gente. Para fazer a paleta de cores, eu também utilizei um site que se chama Picular.co, vou deixar o link aqui, que ao você colocar uma palavra-chave, ele te dá opções de paletas de cores relacionadas àquele tema. Então, eu usei basicamente isso para chegar na paleta, além do meu moodboard no Pinterest, que eu tirei um print, coloquei lá no Illustrator e fui vendo as cores que mais apareciam e eu cheguei no resultado da paleta. Aí vocês vão ver que eu vou colocar umas informações adicionais ali do ovo para deixar a embalagem mais real, então o que tem no recheio, quantos gramas tem a embalagem, coloquei até um adesivinho de segurança ali para deixar mais real, mas enfim, esse é um detalhe. E aí eu parti para o redesign da logo da Kinder, então eu peguei imagens de como é a logo atual, para eu me inspirar obviamente, para fazer uma coisa parecida, baseada, só que na estética vintage. Então coloquei tudo ali no meu moodboard do Instagram, não, do Illustrator, e comecei a refazer a partir da estética vintage. Para isso, eu baixei também algumas fontes diferentes, mais vintage, vou colocar todas elas aqui na descrição também, e comecei a testar. Então, por exemplo, uma coisa que eu queria manter era o K numa cor diferente do restante do nome, do Kinder, né? Pra ficar parecido com o que é atualmente, só que com uma fonte mais vintage. Eu queria também colocar esse losango no fundo, porque eu vi em várias embalagens antigas, então eu achei que super ia combinar. E a questão do ovo, né, do escrito ovo, eu também peguei uma fonte diferente, mas eu quis manter a questão das cores. Então, não mantive exatamente as mesmas cores do atual, mas deixei as cores parecidas baseadas na nossa paleta atual. Então, fiz um jogo ali do Kinder com o ovo. Achei que ficou bem bacaninha, coloquei uma bordinha branca também pra parecer como se fosse um adesivo mesmo. E tá pronto o redesign da logo da Kinder Ovo. Depois eu parti para essa parte de cima do ovo, que é tipo o papel, né, a embalagem que fica assim. Eu quis fazer essas listras radiais, baseadas nas referências que eu coletei do estilo vintage, apareciam bastante. Então eu quis fazer mais ou menos nesse estilo, colocando a logo do Kinder lá em cima. E vocês vão ver, ao longo desse redesign e do próximo também, que eu vou fazer mais a base das coisas no Illustrator e depois eu já vou passar para o Photoshop para ir fazendo uns ajustes por lá, porque como já tá no mockup, aí eu consigo ver em tempo real como que vai ficando.
vai ficando mais fácil de ajustar. Então eu coloquei o papel lá, né, essa parte de cima, e eu apliquei também um brush, como se fosse um pozinho, nas bordas para dar um efeito meio desgastadinho. Depois eu parti para a parte de baixo do ovo, então a logo obviamente vai ficar bem no centro, como são em todos os ovos. E aí eu coloquei uma faixa colorida embaixo para colocar as informações complementares, mas queria deixar o ovo assim bem colorido dentro da paleta Vintage, porque é uma coisa para crianças, né? Então eu acho que o colorido funciona super bem nesse caso. E aí, pra decorar o ovo, eu pensei em uma questão de brinquedo, né? Porque o Kinder tem muito essa ideia de ter brindes dentro, de ter brinquedos. Então, eu fui atrás de brinquedos de época, assim, brinquedos antigos, brinquedos de madeira, que eu pudesse me inspirar pra fazer algumas ilustrações. Então, eu coloquei ali no Illustrator uma imagem com vários brinquedos antigos, como se fosse, assim, pra serem os brindes, não necessariamente no tamanho real, obviamente, né, mas uma miniatura, enfim. Como é uma coisa vintage, achei que uns brinquedos antigos, assim, iam ficar diferentes, iam ficar dentro da estética. Então eu peguei uns bloquinhos, esses que tem letras e números, e também peguei depois um aviãozinho, vocês vão ver. E pra fazer o estilo dessas ilustrações, me baseei em algumas referências vintage também que eu pesquisei, que tem umas sombras bem marcadas, então vocês vão ver que eu vou colocar ali. E elas têm bastante contraste, então tanto nos bloquinhos quanto no aviãozinho eu utilizei esse método de sombras e as cores bem coloridas e chapadas, assim também, né, lisas, pra decorar o ovo ali, pra deixar uma coisa bem chamativa pra crianças ali dos anos, não sei, 60, 70, não sei quais crianças que comprariam esse nosso ovo vintage. Vocês vão ver que eu tive uma dificuldadezinha ali na hora de escolher as cores pro avião, mas no fim deu tudo certo. Eu queria manter o fundo vermelho da parte de baixo, porque eu acho que é uma cor que também é associada a coisas alimentícias, né? Então, queria que o vermelho fosse o que destacasse mais o ovo, assim, pra dar mais vontade de comprar. E depois que eu terminei, então, esses elementos, esses desenhos, eu fui jogando direto no Photoshop pra testar a posição deles, pra realmente ver como que já ia ficar no mockup. Então eu só dei uma ajustadinha ali, coloquei as cores que faltavam e dei uma ajustada no fundo também, pra ficar uma imagem bem legal pra vocês. E basicamente terminamos o primeiro ovo com toda a embalagem. E agora eu parti pra um outro mockup, que é um ovo sem a embalagem, que me deixou um pouco mais livre pra deixar a logo do jeito que eu queria, sem a bolota em volta. Então eu achei que ficou bem bonitinho esse mockup, esse estilo. Eu acho que até funcionaria pra uma embalagem de uma caixinha se fosse real. Gostei bastante. Então, basicamente foram esses dois ovos, esses dois estilos que a gente fez aqui hoje pro Kinder. Depois vamos fazer pro Ferreiro também. Vou deixar aqui na tela, então, o resultado. Esses foram os dois ovos da Kinder Ovo na estética vintage. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai partir pra estética soft. Eu confesso que eu fiquei meio na dúvida antes de começar a fazer, não sabia direito o que tinha nessa estética, então eu dei uma pesquisada, além do Pinterest, então eu montei todo o mood board lá também, fui salvando todas as referências dessa estética, mas eu também dei uma pesquisada pra saber o que tinha na estética soft. E basicamente eu cheguei à conclusão de que é uma estética bem delicadinha, assim, tem bastante tons pastéis, então rosa, azulzinho, branco, tons de creme, texturas de seda, coisas bem fofinhas como ursinhos de pelúcia, flores, corações. Então essa coisa bem menininha, assim, um tom um pouco mais alaranjadinho, mais rosadinho, assim, pras fotos. Então acho que eu consegui entrar nesse mundo do soft, terminei meu mood board e coloquei um print dele lá no Illustrator também. Também utilizei o site Pickular pra ver uma paleta de cores dessa estética soft e só confirmou que eu já tava imaginando dessas cores pastéis pelo que eu tinha pesquisado. Então, formei a paleta de cores ali, seguindo essa linha. E pro redesign da logo da Ferrero Rocher, né, da fonte ali, basicamente, porque é apenas tipográfica a logo da Ferrero Rocher, né, eu pesquisei uma fonte que fosse macia, que fosse fofinha, assim, como se fosse um bichinho de pelúcia mesmo, pra entrar nessa estética soft. Então, achei essa fonte que os cantos são bem gordinhos, é uma fonte bem amigável, eu achei bem interessante, assim. E deixei em letras minúsculas pra ficar uma coisa mais acessível, mais moderninha também. Adicionei uma sombrinha ali. E aí, eu queria tentar fazer em volta uma nuvenzinha, mas achei que acabou ficando muito tosco. Então eu mantive a ideia original de ser uma elipse, até pra ser mais próximo da logo original. Então foi essa estética que ficou.
Pra fazer a parte de cima, eu queria uma coisa bem fofinha também. Eu queria uma coisa que lembrasse um céu com nuvens, porque eu vi que nuvens fazem parte dessa estética. Então eu queria que fosse uma coisa mais azul em cima, como se fosse um céu realmente, e a parte de baixo rosa. Acabei fazendo tipo umas voltinhas assim no Illustrator na base ali. Só que quando eu passei pro Photoshop eu achei que ficou muito esquisito, então vocês vão ver depois também que eu acabei deixando a parte de cima toda azul. Mas eu queria utilizar essa questão das nuvens, então depois vocês vão ver que eu vou fazer esse jogo ali também. Peguei, pesquisei o ovo da Ferrero atual também pra ver como é que é, pra me inspirar, então eu vou utilizar o que eles fazem da borda, assim, né, no papel, eu vou fazer igual, só que em branco, pra combinar com a nossa estética soft. Então ali no mock-up, eu sofri um pouquinho com esse mock-up, gente, confesso. Depois, na hora da tag, vocês vão ver também. Mas coloquei a bordinha branca, consegui. E coloquei também as nuvenzinhas ali na parte de cima. Achei que ficou suave e deu certo. O brush de nuvenzinha eu vou deixar aqui na descrição também, pra vocês pegarem caso vocês queiram. E aí, a parte de baixo, eu queria que fosse uma coisa bem fofinha, assim, bem chocolate, com esse tomzinho de marrom, mas também bem soft, com os tons de rosa. Então, eu fiz ele bem à base mesmo no Illustrator, deixei pra fazer mais no Photoshop mesmo, mais os detalhes. E agora, na parte da tag, que é esse círculo, que vocês vão ver que eu vou me bater. Eu queria muito ter transformado esse círculo numa elipse, só que eu não consegui, não sei se é pela configuração do mockup, enfim, eu também não sou a profissional em Photoshop, então eu não consegui. Aí eu tive que aceitar que ia ficar essa bolota mesmo ali no meio, então eu transformei a minha logo elíptica numa logo circular para esse mockup em específico. E aí eu mudei a cor também pra combinar mais com o todo da embalagem. Coloquei também ali as informações adicionais numa fonte vintage, fui aplicando também diretamente no Photoshop, fiz o retângulo marronzinho lá também direto, pra ficar mais fácil. O Illustrator foi realmente uma plataforma acessória pra eu produzir esses vetores primeiro e depois jogar pro Photoshop, mas fazendo e vendo o mockup já fica mais fácil. E aí, então, basicamente terminei o grosso do ovo, coloquei um fundo ali rosa também, com as nuvens como se estivessem vazando do próprio papel, o que eu achei que ficou bem bacana. E aí, eu queria colocar algumas ilustrações, alguns detalhes. Eu pensei em fazer algo com coração, pensei em fazer algo com um bichinho de pelúcia, mas eu cheguei à conclusão de que eu ia usar umas florzinhas, tipo um buquezinho de flores que eu fiz pro post que saiu quinta-feira, inclusive, se você não olhou, olha lá o post, tem a ver sobre a estética da Páscoa. Então eu aproveitei esse buquezinho de flores, coloquei nas cores da nossa paleta soft e coloquei pra fazer parte da embalagem do nosso ovo da Ferrero Rocher. Eu achei que ficou super fofinho, ficou super delicado, combinou bastante ali e apesar do mockup ter me dado dor de cabeça, achei que o resultado ficou bem bacana. Mas o resultado que eu mais gostei foi agora no ovo sem embalagem, porque daí eu consegui deixar a minha logo elíptica do jeito que eu queria ter deixado, com um fundo branco. Então, deixei a embalagem toda rosinha, com as faixas em marrom, a logo elíptica no meio, e as florzinhas também pra decorar. Achei que ficou super bonitinho. Também dei ali uma garibadinha no fundo, coloquei o fundo rosa com as nuvenzinhas, pra deixar bem nesse caráter soft. E é isso, gente. Esse foi o resultado do nosso ovo na estética soft, nosso ovo da Ferrero Rocher. Vou colocar aqui na tela também, recapitulando do Kinder, vou colocar, digamos assim, o antes e o depois do ovo da Kinder Ovo. Normalmente, e com a nossa estética agora vintage, também a logo, como era antes, como era depois. E o nosso ovo da Ferrero Rocher também, como que ele é originalmente, vocês podem ver que eu me inspirei nessa bordinha ali do papel pra fazer a bordinha branca no nosso ovo na estética soft. E eles ficaram assim, então essa é a logo antes e essa é a logo depois do Ferrero. Espero muito que vocês tenham gostado dessa temática. Se você gostou, deixa um comentário aqui com alguma sugestão de outro redesign, de outra embalagem, enfim, podem deixar o que vocês quiserem. A gente vai anotando todas as ideias. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Não deixem de conferir o nosso Instagram, vou colocar o arroba aqui embaixo. E se você ainda não
não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque a gente traz várias coisas de design e algumas de arquitetura também, pra você ficar totalmente por dentro desse mundo da identidade visual. É isso por hoje, um beijo e até a próxima!